Bem, a gente está conversando aqui neste sábado no Jornal Gente com representantes de setores que retomaram já a atividade, para a gente saber como está a retomada, de que forma estão reagindo os clientes em cada um dos setores, o que pode melhorar, quais são as reivindicações. Quem está em contato agora conosco é o diretor da Associação Brasileira de Academias, presidente da Companhia Atlética, Richard Bilton. Richard, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, Thaís. Tudo ótimo, dentro do possível, tudo ótimo. Temos que ser sempre otimistas, né? Tá bom, vai melhorar. Richard, nesses primeiros dias de funcionamento das academias em São Paulo, o que vocês têm sentido a respeito dos frequentadores, sobre mudanças de comportamento, medos, necessidades? O que mudou na prática? Na prática, em São Paulo, você já reabriu com muito mais restrições do que nas demais praças, do que nas demais cidades, tá, Thaís? Então, vou te dar um exemplo. A nossa unidade aqui, onde eu estou agora, do Morumbi Shopping, o nosso horário normal de funcionamento é das 5 da manhã à meia-noite, 19 horas por dia, tá? Ou seja, você atende aquele cara que acorda cedinho, que às 7, 8 horas já está com a vida normal, e atende aquele notívago que trabalha para cá e vem treinar às 10 da noite. Com o novo plano, você restringiu, independentemente do teu perfil de academia, se é A, B, C, D, E, se é para criança, seja lá para quem for, ela está reduzida hoje em 6 horas, a 6 horas por dia, tá? Você só pode operar 6 horas por dia, você escolhe. Então você acabou restringindo demais esse leque de opções que você oferecia, tá? E, querendo ou não, você, que é uma coisa artificial por o nosso negócio, você acaba, se não tivesse restrições de volume de pessoas, você aglomeraria as pessoas, né, Thaís? Porque se você tem lá 1.200 pessoas que frequentam num dia, por exemplo, a academia, e distribuindo em 19 horas, imagina você dizer, não, só vai poder operar 6 horas. Então isso passou uma falsa impressão para o público, para os alunos, etc., que você teria uma super aglomeração. Aglomeração essa que você não tem por outros motivos, né? Primeiro que você tem restrição por metro quadrado, né? Ou seja, São Paulo está com uma restrição grande, são 8 metros quadrados por pessoa, e você tem também uma série de condutas obrigatórias hoje, como pegar a temperatura, afastamento social dentro da academia o tempo inteiro, não só os 8 metros quadrados nas salas, mas você tem também o distanciamento de no mínimo 2 metros entre um e outro, e assim por diante. Você está com chuveiros fechados, você não pode tomar banho nas academias em São Paulo, você não pode ter nenhuma aula em grupo, também está tudo proibido, você está proibido ter público de 60 anos para cima. Eu mesmo tenho um sócio meu de 60 e poucos anos que é super atleta, faz crossfit, faz tudo e teoricamente, na prática, né, nenhuma academia pode ter público de 60 anos para cima. E como vocês sabem, Thaís, esse público hoje em dia passou a ser muito importante dentro do perfil das academias, como o nosso, por exemplo. As maiores redes hoje têm 10, 15% de público acima de 60 anos. Só com essa restrição você já é muito atingido. Pega o horário, mais atingido ainda. Não pode tomar banho, mais atingido ainda. Então, com essa realidade toda que eu estou te colocando, Thaís, quando você compara São Paulo com Manaus, com Recife, mesmo com Rio de Janeiro e outras praças, São Paulo está com o pior resultado, tá, de retorno, porque está com muita restrição. A gente espera que tenha um abrandamento dessa rigidez toda, pelo menos no horário, para você ter um retorno melhor. Por quê? Porque não só tem pessoas que não têm como treinar nesse horário tão restrito, como você vai ter pela melhora do quadro que está ocorrendo agora em São Paulo, né? Você vai ter retorno de mais gente com confiança. Então a gente está contando muito com esse abrandamento da rigidez de horário. Então, se a gente pudesse voltar a ter pelo menos o horário normal, porque você tira essa ideia de concentração, tá, Thaís? Se você abrir as academias aí de manhã cedo até a noite, você tem o efeito oposto. Você tem a diluição do público pelo dia inteiro.
E quando você fala assim, mas a restrição às 6 horas por dia é para segurar mesmo, no nosso contexto é completamente diferente de bares, tá? Para te dar uma ideia prática, né, Thaís? Se você fala assim, não, eu não quero que bar passe de 10, 11 da noite para evitar abraços, beijos aglomerados, né, que acontecem, que eles filmam em ruas, etc. Para você ter uma ideia, no nosso caso é exatamente o oposto, né? Você tem uma extensão maior e uma concentração muito menor de pessoas. Então a gente está contando com isso, tá, para melhorar o quadro em São Paulo. Hoje, a situação em São Paulo é uma das piores, se não a pior do Brasil. Richard, a gente andando pela cidade, acho que você tem informação melhor do que simplesmente essa da observação do que eu, mas muitas academias de bairro fecharam, né? Devolveram os equipamentos, enfim, já desistiram de operar. No modelo de negócio das academias menores, a sobrevivência foi mais difícil? Qual que é a diferença entre os modelos de negócios, entre uma grande rede e uma academia dessas pequenas, que aparentemente está tendo mais dificuldade de seguir em frente nesse momento? Thaís, não adianta também a gente só reclamar, a gente tem que reconhecer algumas facilidades que foram colocadas, tá? Uma delas é a seguinte, a medida provisória 936 do governo permitiu que você desse o afastamento para os seus funcionários e eles garantissem o seguro-desemprego na época por até 2 meses, agora estenderam por mais 1 mês, ou seja, por até 3 meses de afastamento e mais 2 ainda com redução de jornada de trabalho e de salários. Empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, ou seja, 400 mil por mês, para você ter uma ideia, elas não têm nem que participar desse pagamento. Então elas foram até mais beneficiadas. O problema é a parte burocrática, né? Às vezes a falta de informação e assim por diante, mas de fato o governo deu condições até melhores para as menores. A diferença é que as acima de 4,8 milhões por ano de faturamento tem que participar com 30% dos salários de todo mundo, mesmo estando fechadas. Ou seja, essa é uma realidade que doeu mais para as grandes. Uma diferença que tem a realidade, Thaís, é que as grandes têm mais caixa para queimar, tem mais crédito em banco para tomar. Então você vai endividando as empresas e vai queimando caixa, as reservas e assim por diante, né? Coisas que muitas vezes quando você vai para academias ou empresas pequenas, microempresas e assim por diante, elas não têm reserva nenhuma. Então, às vezes por um curto tempo, 2 meses, já não tem como fazer pagamentos. Mas se você analisar pura e simplesmente o montante de dinheiro necessário, etc., as empresas médias e grandes têm um caminhão de dinheiro para resolver no mês a mês, né, Thaís? Então, às vezes, quando você tem, eu já vi esse caso, às vezes empresas familiares conseguem até se dar melhor, simplesmente fechando a porta e daqui a 2, 3 meses chega e fala, ok, vira a chave e você tem lá 4, 5 pessoas da mesma família tocando a empresa, entendeu? Eles não têm folhas com terceiros. Não é o caso das empresas médias e grandes, que essas ou arrumam crédito ou vão à bancarrota mesmo, vão à falência. A gente está falando aqui na Rádio Bandeirantes com o diretor da Associação Brasileira de Academias, presidente da Companhia Atlética, Richard Bilton. Em relação às negociações com o lado de lá, não é, Richard? Com os clientes, as pessoas que frequentam as academias, houve alguma orientação da associação sobre aqueles contratos mais longos em relação a pagamento, suspensão, restituição de valores pagos? Como é que funcionou isso? Sim, o objetivo olha só, Thaís, é tentar atender a todo mundo e da melhor forma possível. As empresas têm realidades diferentes, mas a conduta correta e que foi incentivada e negociada inclusive com alguns PROCONs em alguns estados, isso tem até já colocado, publicado, é que nenhum aluno perca nenhum dia de todos os, na média, 120 dias que as academias ficaram fechadas. Então, se o cara tinha lá um trimestral e estava no meio do plano em março, mesmo que abra em agosto a academia dele, dependendo da cidade que ele está no país, ele tem que ter os 45 dias restantes líquidos e certos, sem nenhum tipo de desconto. Teve gente que queria, isso aconteceu, eu já li,
teve academia que deixou o plano correndo e dizendo que dava a aula virtual, outras situações assim por diante, mas isso, via de regra, vai ter problemas, né, tanto com o cliente quanto com o PROCON e assim por diante. Então, o intuito é que nenhum cliente perdesse nenhum dia de crédito, tá? E que ele possa transferir isso, inclusive se ele não estiver com confiança hoje, que ele possa transferir até isso para frente. Nós mesmos, dentro do grupo da Companhia Atlética, a gente optou por exemplo, o aluno que não tiver com confiança, segurança, que a saúde está sendo bem cuidada neste momento, a gente permite que ele coloque, por exemplo, já congela logo por mais 120 dias, sem nem perder nenhum dia. Ele volta em outubro, novembro, para ver se então, na época, ele está com vontade. Caso ele tenha confiança antes, ele pode até retornar antes. Mas qual é o nosso objetivo? Eu acho que é o de todos, né, Thaís? É, de fato, não perder os alunos, né? Ou seja, os clientes. Um cliente mal resolvido custa caríssimo, né? Porque não só você perde ele na hora, como ele vai sair com uma imagem, abalando a imagem da tua empresa. Então, o espírito é mantê-lo como aluno da empresa para o médio e longo prazo, e não só esse momento crítico agora da pandemia. O Richard, acho que muitos dos nossos ouvintes faz algum tempo que não entram numa academia, não é? Por causa da pandemia, é claro, a gente sabe que muita gente ainda não teve tempo, oportunidade ou coragem de voltar. Descreve pra gente qual que é o cenário hoje que se encontra ao se entrar numa academia grande, por exemplo, como a Companhia Atlética. Qual que é a diferença e qual que é a sua sensação, Richard, como uma pessoa que está mergulhada nesse ambiente, que conhece muito bem o funcionamento, hoje quando entra numa das unidades da Companhia Atlética? Para você ter uma ideia, Thaís, um dos motes que a gente está tendo agora é soltar nas redes os depoimentos dos clientes, dos alunos, quando eles entram aqui agora. É uma nova realidade, completamente diferente. Não tem uma pessoa que não diga. E uma coisa muito comum é você ouvir eles dizerem assim, puxa, eu estou mais seguro do que tendo que andar no elevador no meu prédio, na casa onde eu moro, do que ir no supermercado, do que ir na farmácia. Os cuidados aqui são todos que você pode imaginar, Thaís. Então eu vou dizer assim, quando você entra na Companhia Atlética, a gente mandou fazer 3 carpetes personalizados, com logo, etc., com o do meio dele, onde a gente joga um produto de higienização dos solados dos sapatos, para que você elimine todas as bactérias e vírus e assim por diante. Aí você vai chegando na recepção, você tem uma ideia, aqueles álcool em gel, a gente mandou fazer totens personalizados por aproximação. Você não tem nem que apertar aquelas bombinhas de álcool em gel, nada. Você só estende a mão e o totem de álcool em gel libera o álcool em gel diretamente na sua mão. Aí você chega na recepção, que todo mundo colocava digital e assim por diante, era um projeto que a gente tinha de anos, a gente desenvolveu nesses meses, e no grupo inteiro, não foi em uma ou outra unidade, no nosso grupo inteiro, você tem reconhecimento facial, você não toca em nada. Olha para o reconhecimento facial, rapidamente, fração de segundos, ele libera e você já passa para dentro da academia. De novo, sem porta, sem nenhum tipo de barreira, sem ter que tocar em nada. Aí você, dentro das academias, você tem aqueles wipes, que nem baby wipes, né? Porque além da higienização, reforço, aquela nebulização, atomização, que é aquela limpeza super reforçada dos equipamentos e ambientes, a gente também espalhou pelas academias todas aqueles wipes, chama Gym Clean, que são wipes dispostos pela academia inteira para os alunos poderem, por vontade própria, né? Ou seja, o cara ele quer dar uma reforçada na limpeza que o time já deu antes e depois, ele tem isso à disposição em todos os lugares. Todos os equipamentos estão com demarcação, com afastamento. Todos os equipamentos na sala de cardiovascular, esteiras, elípticos, bikes, tudo intercalados, tá? Uma sim, uma não, com placas e fechamentos. Os chuveiros, todos os blocos com placas de impedido a utilização, ou seja, você não pode usar nem os chuveiros. Todos os professores de máscaras e aquele face shield. Pra você ter uma ideia, a gente mandou fazer, Thaís, no grupo, 40 mil máscaras personalizadas
da Companhia Atlética, das quais 10 mil para os nossos 2.500 colaboradores, a gente deu 4, 5 máscaras para cada um e demos uma máscara para cada um dos 30 mil alunos. Então, vou te contar assim, de março para cá, a gente ficou trabalhando o tempo inteiro em cima do retorno, desse retorno que a gente está tendo agora. E pelo menos esta parte, a receptividade por parte dos clientes está sendo realmente ótima, tá? Tá bem agradável, e eu até encontro, Thaís, aqui no shopping, às vezes eu encontro público acima de 60 anos, alunos nossos, porque eu tenho aí pelo menos 15% do nosso público de Companhia Atlética é acima de 60 anos, porque eu tenho aqui desde bebê, tá? A gente é bem família, né? O modelo de operação, desde bebê de 6 meses, eu tenho alunos de 90 e tantos anos, eu tenho uma aluna de 99 anos que faz personal, pra você ter uma ideia. Então, às vezes eu cruzei aqui no shopping com vários desses alunos que não podem vir à academia. E você tem muitos alunos de 60, 70 anos super em forma. Alguns casos que eu acho que é uma situação que daqui a pouco o governo vai ter que lidar, que são inclusive aqueles que já tiveram Covid, né? Thaís, o que você faz com uma pessoa que já teve Covid, está 100% curado, ou seja, entre aspas, faz parte daquele grupo que teria passaporte, que diziam no começo, né? Que pode hoje frequentar, deveria poder frequentar, etc., e não pode, porque a lei proíbe indiscriminadamente qualquer pessoa com mais de 60 anos. Mesmo que um médico indicando que é recomendado e que assegura que dentro dos critérios e todos os cuidados que as academias estão colocando, recomendaria fazer. Então não existe essa abertura, entendeu, Thaís? Eu acho que toda essa parte de generalização é uma coisa para ser trabalhada agora nas próximas semanas e meses, para atender essas diferentes situações que você tem, né? Mas é uma nova realidade, tá, Thaís? É uma pena que a gente não pode sair andando aqui para te mostrar o filme andando pela academia, que tá realmente muito, muito interessante. Dentro do horror que é uma pandemia, né? Mas pelo menos dá para se ver que várias empresas se prepararam muito para isso, para que a pessoa se sinta realmente segura. Até vou te dizer, não é que nós inventamos essa história. Quando a pandemia começou lá na China, né, ou seja, veio lá do Oriente para cá, a gente começou a trocar informações de assim, de anão lá com Hong Kong, com a China, e começamos a ver a experiência deles. E conforme foram reabrindo a partir de fevereiro, março, deu para ver que as academias e empresas que tinham mais sucesso eram justamente aquelas em que a segurança para a saúde estava em primeiro lugar. Então o foco tem que ser isso, que o aluno entra aqui e fale, puxa, não teve nenhum tipo de enganação, ele tem que se sentir muito seguro. E isso é que está fazendo o sucesso daqueles que estão indo melhor hoje. O Richard, a Associação das Academias tem tido que tipo de diálogo com a Prefeitura de São Paulo em relação a essa demanda, por exemplo, da extensão do horário de funcionamento? Já houve algum aceno em relação a essa possibilidade? Thaís, São Paulo, como eu te falei, é a única que está com essa de 6 horas, né? Se você for para Manaus, para Recife, para Brasília, Rio de Janeiro, está todo mundo com horário liberado. As restrições são durante o dia, durante os horários, mas não existe restrição de horário. São Paulo tem essa restrição, foi uma opção local aqui. O problema é que quando a gente solicitou, e estamos vendo isso pela CAD, a gente está sendo muito bem atendido, eles estão nos ouvindo, tá? O Dr. João Gabardo é uma pessoa com quem a gente tem uma ótima comunicação e entrosamento, mas existem regras que precisam ser respeitadas. O vereador Rodrigo Goulart, o próprio Tuma, né? Mas até agora a gente não conseguiu porque não existe exceção, tá? Então foi generalizado, ou seja, são 6 horas por dia, são 6 horas por dia, seja shopping, seja o nosso caso, seja restaurante, né? Então estes casos aqui eu acho que agora a gente espera que tomara que agora no decorrer de agosto eles vislumbrem algumas saídas, né? Você pega o próprio exemplo de pizzaria, Thaís, que não tem nada a ver com o nosso ramo, é dolorido você ouvir que a pizzaria tem que trabalhar só durante o dia, porque eles ainda estabeleceram qual é o horário, né, dos restaurantes. Então uma pizzaria é muito difícil girar durante o dia, é só à noite. Eu poderia até colocar que fecha às 10 da noite, mas teria que poder abrir, né, 17 horas e trabalhar à noite, 7, 8, 9 da noite. Então, acho que essas adequações
creio e espero eu que eles façam nesse segundo momento agora. Contamos bastante com isso. Que nos aproximemos mais do que existe no resto do mundo, tá, Thaís? Você não tem essa restrição nos horários de academia em nenhum lugar, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, São Paulo colocou, mas por outros motivos, por causa de outras atividades, tá, que a gente compreende, mas a gente gostaria muito que eles compreendessem a realidade, que o nosso setor é o contrário. Quanto maior a atividade, o horário de abertura, menor a concentração, menor o risco, né, e maior a satisfação com esse controle seguro. Em relação ao movimento pré-pandemia, Richard, qual é a ocupação hoje média das academias em São Paulo? A associação tem esse dado? Tem. Esse dado está muito ruim, tá, Thaís? Eu vou te dar um número. Você pega aqui na Companhia Atlética, é que eu abri uma semana depois, tá? Eu abri na terça-feira passada, mas a gente tinha uma média diária de frequência de 1.300 alunos, por exemplo, por dia, tá? Na unidade da Kansas, aqui do Morumbi Shopping, Anália Franco, 1.000 e tantas por dia. Para você ter uma ideia, esse número caiu hoje para 200, ou seja, você está falando em 15%. É muito, 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 muito baixo, né? E com um custo maior também em relação aos equipamentos de segurança agora que são usados também, não é, Richard? Com certeza. Quando você fala toda essa parte de higienização, o time de limpeza, esses recursos todos dos wipes que eu estou te falando. Além disso, a gente colocou muitas outras coisas, muitos acessórios, aqueles, como é que chama aquele negócio de apertar aqueles frascos que você coloca quaternário, borrifadores, sabe, com paninhos, etc. A gente também dá um desse para cada aluno que queira, para ninguém precisar trocar com ninguém, além dos wipes, porque tem gente que acha esse mais prático, eu acho o wipe até mais higiênico, etc. Mas a gente colocou todas as opções que você pode imaginar. Isso tudo, Thaís, é um novo mundo, não existia isso, né? Ou seja, você está aqui, pra você ter uma ideia, eu tenho uma médica em Recife, que ela postou no Instagram dela, que citou a companhia, a gente pegou, ela citou, puxa, tem mais cuidados aqui do que no hospital que eu trabalho. Pra você ter uma ideia, a gente até riu, porque pra gente foi ótimo, né, Thaís, um depoimento desse que não tem nada a ver, não é nosso, não saiu da gente. Então, é só para você ter uma ideia como é que está o cuidado que a gente tem aqui dentro. Porque, além de tudo, nós estamos lidando com a sobrevivência não só, né, dos alunos, das famílias, dos colaboradores, mas da própria empresa, Thaís. Se você não passar uma impressão de segurança para a saúde, uma realidade dessas para os alunos, você não vai sobreviver, tua empresa não vai sobreviver a essa pandemia, essa que é a verdade. Você vai ter que conquistar por esse marketing positivo de como está lidando com esse momento que estamos todos passando. Olha, eu queria agradecer muito ao Richard Bilton, que é diretor da Associação Brasileira de Academias, presidente da Companhia Atlética, falando com a gente aqui hoje na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Richard, boa sorte aqui para todos nós nesse momento estranho, né, que a gente está vivendo, difícil, mas que vai passar também. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando aí para poder falar um pouco do nosso mercado. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, hein? Bom dia.